pessoal, começando mais um episódio do videocast Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Nós chegamos ao episódio número 100. Este é o 100º episódio que nós gravamos. Olha que maravilha, quantos conteúdos, né? A gente já compartilhou aqui com vocês, falando sobre saúde, sobre qualidade de vida, trazendo muitas informações. Quantos especialistas não passaram por aqui nessa nossa conversa de toda semana? A gente fica muito feliz, né? Muitos convidados especiais, muita informação para você cuidar ainda mais da sua saúde, da saúde também da sua família. E no episódio de hoje nós vamos falar da saúde do coração. Como é que você aí tem cuidado desse órgão? Será que você tem parado para pensar um pouco sobre esses cuidados? Os cuidados do dia a dia, cuidados essenciais para você seguir tendo mais saúde? Hoje vamos conversar sobre isso aqui no nosso videocast. E eu estou recebendo aqui dois convidados especiais, aqui conosco o Dr. Fábio Petrucci, cardiologista. Seja bem-vindo, Dr. Fábio. Obrigado, Linda. Obrigado pelo convite. Aqui com a gente também o Lourinaldo Gonçalo, ele que é enfermeiro com especialização em cardiologista. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Olha, são dois especialistas no assunto que vivenciam diariamente os cuidados, né, com o coração. E hoje vão trazer aqui algumas dicas e dicas práticas para a gente cuidar da nossa saúde, né, no nosso dia a dia. Mas antes, deixa eu dizer a você o seguinte, que nós estamos aqui na plataforma do YouTube. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. É importante demais ter a sua inscrição aqui no nosso canal, porque faz com que o nosso conteúdo ele seja mais relevante e que ele chegue a mais pessoas também. Estamos na plataforma do Spotify, por lá também você pode ouvir o nosso videocast, né? Ter acesso ao nosso conteúdo, indo para o trabalho, voltando para casa, indo buscar a criançada na escola, enfim, do jeito que você puder e quiser consumir o nosso conteúdo. E nós estamos ainda na nossa página exclusiva no portal da Unimed. Lá, inclusive, você pode sugerir temas para os próximos episódios, contar para a gente o que achou dos episódios que você já assistiu, deixar lá a sua sugestão, sua crítica construtiva, enfim, colaborar também com o nosso conteúdo, tá certo? E a ideia aqui de hoje, do nosso episódio de hoje, é falar de uma forma geral sobre doenças cardíacas e também destacar, né, alguns números extremamente importantes. Para você ter uma ideia, as doenças cardíacas representam 30% do total de óbitos no Brasil, isso segundo o Ministério da Saúde. São cerca de 1.100 mortes por dia. Somente nesse ano de 2026 já foram computadas até metade de junho mais de 185 mil mortes. Esses dados aqui são da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ou seja, não é para brincadeira, não é um assunto para brincadeira, é um assunto sério e que a gente precisa levar a sério também. Então eu já quero começar aqui a nossa conversa com o Dr. Fábio, perguntando o seguinte, Dr. Fábio, o que mais preocupa, né, hoje, quando você observa os hábitos da sociedade, os hábitos da população, quais são os hábitos que mais você observa e que preocupa com relação a esses cuidados, né, com o coração? Entre os diversos fatores de risco para infarto, eu citaria os principais fatores seriam hipertensão, diabetes, o tabagismo, certo? E a elevação do colesterol. Mas existem duas entidades muito importantes que elas também ocasionam muitas doenças, não só cardíacas, pode ocasionar também AVC, Sim. Que é a gordura visceral e a apneia do sono, que são doenças muito subdiagnosticadas e que são doenças que merecem mais atenção da sociedade, porque elas geram diversas doenças e esse conjunto de doenças podem ocasionar infarto, AVC, diabetes, tá certo? Aumentos da resistência insulínica. Então, tudo isso a gente tem que ficar atento, porque tudo isso ocasiona doenças cardiovasculares. Eu vou passar a pergunta para o Lourinaldo. Na sua perspectiva também, Lourinaldo, quais são os hábitos que hoje a população tem
tem, enfim, inserido na sua rotina, no seu dia a dia, que pode estar desencadeando aí esses números que eu acabei de trazer aqui no início desse episódio? Linda. Hoje, com a evolução da tecnologia, a gente tem percebido uma população com um perfil um pouco diferente. Uma população que não tem mais o hábito de sair na rua, de caminhar, de correr, toda a facilidade de pedir até um lanche em casa, né? Verdade. Então, esses hábitos acabam afastando a população um pouco da atividade física, afastando a população da busca ao médico especialista, a um serviço de saúde. Muitas vezes, com o avanço da tecnologia, aplicativos de mensagem, aplicativos de inteligência artificial acabam substituindo a visita a um profissional especialista. E esses hábitos, eles trazem um risco à saúde da população, né? Quando você não é tratado por um especialista, quando você não pratica atividade física, quando você não faz hábitos saudáveis, procura um nutricionista para uma boa alimentação, você acaba entrando nessa população e nessa faixa de risco. Fábio, falando um pouco sobre a prevenção mesmo, uma pessoa que está assistindo aqui o nosso videocast, aí está consumindo aqui o nosso conteúdo, aí caiu a ficha, né? Ó, peraí, preciso cuidar mais aqui da saúde do coração. Decide começar esses cuidados hoje. Quais seriam os primeiros passos? Primeiros passos, Nida. Primeiro, começar uma dieta. Procurar um nutricionista, fazer uma dieta. Segundo passo é o mais importante. Iniciar o check-up cardiológico. Porque uma boa qualidade de vida vai ser uma dieta, atividade física, mas para começar a atividade física você tem que estar apto para realizar a atividade física. Então aí vem a importância do check-up cardiológico. E se durante o check-up for detectada alguma doença, alguma patologia, alguma alteração metabólica, iniciar alguma medicação. Entendi. E qual o impacto, assim, falando especificamente da alimentação? A gente trouxe aqui agora essa questão de que hoje a gente come muito fora de casa, né? Então é muito fast food, são alimentos muito processados, a praticidade, essa correria do dia a dia que não dá a condição muitas vezes da pessoa preparar o alimento em casa, então é tudo muito preparado ou pré-preparado. O que é que esses alimentos também, ou como esses alimentos também interferem na saúde cardiovascular? Eu vou te explicar. Esses alimentos, existem vários trabalhos científicos publicados recentemente que o ultraprocessado, o alimento ultraprocessado, refrigerante, salgados, ensacados, enlatados, embutidos, eles aumentam o risco de infarto e de AVC. E então, esses hábitos um hábito que também muitas pessoas utilizam, ficar muito tarde no celular, isso estressa o cérebro, diminui a quantidade de sono, certo? Então, esses hábitos são hábitos muito maléficos para o coração. Então, eu acho que a atenção à ingesta de ultraprocessados é uma coisa de extrema importância, porque aumento de peso, aumento de circunferência abdominal, a gordura visceral é uma gordura que inflama muito o coração, tem secreção de interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, hormônios também como hormônios do estresse, cortisol, tudo isso aumenta o risco de infarto e de AVC. Uma artéria ela possui 3 camadas, a íntima, a média e a adventícia. Essa camada íntima é uma camada muito frágil. Todas as doenças cardiovasculares, elas são determinadas pela inflamação e a artéria fica doente, Certo. principalmente dessa camada íntima. E isso daí pode ser evitado com tudo isso: dieta, atividade física, boa qualidade de sono, check-up cardiológico. O senhor falou aí sobre a questão da atividade física, né? Não sei se vocês concordam, mas a impressão que eu tenho é que nos últimos anos a gente vê um movimento das pessoas aderindo mais à atividade física na sua rotina. Porém, contudo, nem todas as pessoas têm a consciência de que para começar a praticar atividade física,
precisa fazer o check-up cardiológico. Isso é verdade. Quais são os riscos de se começar ou de se fazer uma atividade, sobretudo atividades de alto impacto, né? A gente vê aí uma adesão muito grande da corrida, por exemplo, corrida de rua, aqui na Paraíba, em todo o Brasil, e muitas dessas pessoas não têm buscado investigar como é que está a saúde do meu coração para eu poder, né, colocar o meu corpo numa situação como essa de uma atividade de alto impacto. Quais são os riscos para a saúde sobre esse aspecto, doutor? Olha só, a principal causa de morte súbita em pacientes jovens, ou seja, pacientes abaixo de 35 anos, é a cardiomiopatia hipertrófica. Então, muitas pessoas começam a fazer atividade física, não sabem se tem nenhum tipo de cardiopatia, coloca um tênis e vai para a corrida. Então, um simples exame de ecocardiograma e um eletrocardiograma pode evitar essa tragédia. E a principal causa de morte súbita nos pacientes que têm idade acima de 35 anos é a doença coronária. O que é a doença coronária? É a doença que causa obstrução das artérias do coração. Aí a gente já tem exames para detectar essas obstruções. Pode ser um exame de teste ergométrico, que ele dá um direcionamento se o paciente tem isquemia. O que é isquemia? É quando o coração está recebendo menos sangue. Pode ser um score de caos coronariano, que é um exame que detecta placas nas artérias do coração, ou um exame que detecta com certeza se o paciente tem uma obstrução, que é uma angiotomografia das artérias coronárias. Com isso daí, o paciente fica seguro para fazer qualquer tipo de atividade física. Lourinaldo, é comum, de repente, vocês receberem demandas de pessoas que, de repente, começaram a praticar atividade física, não fizeram esse check-up necessário, como o doutor Fábio estava falando, e de repente acaba desencadeando alguns problemas, e aí chega para vocês e tipo, poxa, não era para ter feito antes e tal. Sim, sim. É muito comum a gente receber, principalmente nas salas de emergência, pacientes que estão ainda em atividade física de corrida e acabam tendo quadros de arritmia, né, quadros cardiovasculares e chegam em determinadas urgências. E aí, na anamnese, na conversa com o paciente, a gente descobre que ele não procurou um médico especialista, não fez aquele check-up e acabou fazendo esforço além do comum. Além disso, Linda, a gente também encontra pacientes que hoje a gente tem vários mecanismos do combate à obesidade, né? E muitas vezes o pessoal utiliza alguns medicamentos, algumas coisas e não tem uma orientação e um acompanhamento médico. E também acaba prejudicando a sua saúde, né? A busca pela perda de peso de forma, vamos dizer assim, artificial, sem um acompanhamento de médico, de nutrólogo, de nutricionista, acaba acelerando um processo que deve ser um pouco mais lento e cauteloso, né? Então, quando a gente tenta fazer as coisas assim de forma acelerada, a gente acaba prejudicando a nossa saúde. Eu queria que vocês trouxessem aqui, inclusive, um incentivo, uma instrução, inclusive, para que professores, educadores físicos, personal trainer, coaches de corrida, para conscientizar, inclusive, essa turma, porque muitas vezes o aluno chega, contrata um personal, ou às vezes chega, contrata uma assessoria, e a própria assessoria poderia fazer essa educação de tipo assim, já foi no cardiologista, já fez o check-up, precisa ir, e ficar em cima, porque se é algo tão importante que evita tantas coisas ruins, deveria fazer parte, né, dessa rotina também no trabalho dessa turma. Então, eu queria que vocês trouxessem assim, esse chamamento para que essas pessoas pudessem contribuir com essa parte educacional também, sabe? Tem uma coisa de extrema importância, Linda. Primeiro, infarto e AVC são doenças irreversíveis. Teve, não tem como, certo? Uma das coisas é que pode ter logo morte súbita. Às vezes o primeiro sintoma de um infarto ou AVC já pode ser uma morte súbita. Nossa. E segundo, quem sobreviver pode ficar com sequelas graves. Então eu acho que o mínimo que o paciente poderia fazer para iniciar a atividade física é realizar no mínimo um teste ergométrico e um ecocardiograma. Seria o mínimo do mínimo. Entendi. E essa turma poder também incentivar. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do sono. Vocês falaram aqui que o sono também influencia nessa saúde cardiovascular. Como é que isso acontece, doutor?
secreção de hormônios inflamatórios, adrenalina, noradrenalina, cortisol, tudo em cardiologia é inflamação. De onde aparece o infarto? De inflamação do endotélio. O endotélio é uma camada, como eu falei anteriormente, uma camada frágil, que quando ela está inflamada, entra ali partículas de colesterol ruim, LDL, tá certo? E o sono, o paciente deve ter no mínimo 6 horas de sono por dia, mas no mínimo, no mínimo. Ideal que seja 8, porque se não dorme bem, aumenta o estresse, o cérebro não fica com a quantidade de sono adequada, ele vai lhe causar estresse, cansaço, aí do estresse vem a ansiedade, aí o paciente se alimenta mais, come mal, gera sobrepeso, aí começa a resistência insulínica, diabetes, apneia do sono, é tudo uma cadeia, não é só uma coisa. O infarto e AVC, eles são gerados por múltiplas doenças juntas. Não é só a hipertensão que causa o infarto, não é só a hipertensão que causa AVC, é um conjunto multifatorial. Sim. Isso, e a gente costuma dizer que a prevenção ela é o cuidado integral do paciente, né? A gente já passou o tempo em que a gente cuidava da parte do corpo do paciente. Hoje, quando você vai até para um especialista, um cardiologista, ele também precisa viabilizar o cuidado integral, Sim. né? Indicando nutricionista, indicando algum tipo de cuidado que vai além do problema do coração. Isso. Né? Então, voltando para o que você falou, quando a gente procura uma assessoria de corrida, quando a gente procura algum profissional de nutrição, o ideal é que esse cuidado ele seja integral, é que o profissional ele já tenha ciência de que o paciente ele não precisa cuidar apenas daquela massa muscular que ele vai ganhar, mas ele precisa cuidar do seu sono, ele precisa cuidar da sua saúde mental, né? Porque quando a gente não tem saúde mental, a gente não consegue praticar atividade física de forma eficaz. Verdade. Quando a gente não descansa, a gente pratica o dia todo de atividade física, mas não descansa o corpo. Então, se essa cadela não for obedecida, o paciente ele não tem nem o resultado que ele quer. Então, muitas vezes a gente vai no nutricionista, no personal trainer para ter um resultado físico e não consegue alcançar porque não está olhando outros fatores para a melhoria daquele processo. Boa. Falar uma coisa importante. A gente vê que se estudar as diretrizes do SUS antigas, a medicina de antes era uma medicina curativa. O paciente tinha uma doença e ia tratar. Hoje, a medicina é preventiva. E essa prevenção, é como ele falou, é uma coisa multidisciplinar. Evitar infarto não significa ir ao cardiologista. O paciente tem que ir no endocrinologista, cuidar do metabolismo, precisa ir no nutricionista, tá certo? E ir também no educador físico, personal, cardiologista. Então, isso é uma avaliação multidisciplinar, não é só uma questão cardiológica, isso é uma questão multidisciplinar. Lorinaldo, como verificar a pressão arterial corretamente em casa? Tem como? Tem. A gente só precisa ter cuidado no aparelho que a gente vai utilizar. Hoje a gente tem aparelhos digitais e aparelhos manuais. E a gente pode até comprar aparelhos digitais para fazer a verificação em casa, de preferência em repouso, né, de preferência em um momento que você não está em momento de estresse, né? E também é importante que você saiba interpretar o valor da sua pressão arterial lá no contexto da aferição em casa, para que você não se assuste. Existem fatores que podem alterar a pressão arterial, como o momento de estresse, o paciente ele vai ter um pico hipertensivo, no momento de dor ele pode ter um pico hipertensivo, e esse acompanhamento da pressão arterial ele tem que ser em momentos de repouso, né, em momentos de preferência no mesmo horário, diariamente, né, para que não tenha interferência externa. E que essa avaliação ela seja acompanhada por um profissional de saúde. Né? Se você tem acesso a uma unidade de saúde da família, que você possa realizar, para que você possa estar fazendo acompanhamento do profissional. Né? A gente tem diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia que falam sobre a pré-hipertensão, que falam sobre pressão arterial, mas a gente precisa analisar todo o contexto do paciente no momento que ele está aferindo pressão arterial. Então, você pode aferir a pressão arterial em casa, mas o ideal é que você faça esse acompanhamento e tenha aí uma conversa diretamente com o seu cardiologista ou com a equipe de saúde. Doutor Fábio, quero suas dicas também. Me conte aí. Primeira dica é não comprar
aparelho digital de De punho. punho. Aparelho digital de punho não é Não, não legal. diga isso. Outra dica importante. Sério? Olha Tem que ser um só. aparelho de braço. Todo aparelho de braço ele tem ou uma pequena círculo ou ele tem uma seta. Essa seta não é aleatória. Essa Certo. seta é para posicionar 2 centímetros aqui do meio do braço, porque é aqui onde passa a artéria braquial. O paciente tem que estar com o braço na altura do coração, Certo. as pernas descruzadas, não pode estar com a bexiga cheia, não pode ter fumado nos últimos 30 minutos, tá certo? E essa questão muito importante em relação à dor. Às vezes o paciente está com uma dor de cabeça Ah, e vai aferir a pressão. Qualquer processo álgico ocasiona aumento da pressão. Então, muitas vezes é a dor de cabeça que aumenta a pressão e não a pressão que está ocasionando a dor de cabeça. entendi. Olha só, bem esclarecido. Gostei dessas dicas, viu? Anotaram aí, né? Anotaram. Fiquem atentos. Agora o seguinte, no nosso videocast nessa nossa nova temporada, a gente está tendo também perguntas dos seguidores, né, usuários aí que nos seguem no YouTube, enfim. Então a gente tem pergunta do público hoje sobre o tema do nosso episódio. A pergunta é do André Felipe, ele mora em Cabedelo, região metropolitana aqui de João Pessoa. Acompanha o nosso videocast e a pergunta dele é a seguinte: como diferenciar sintomas que parecem ser cardíacos de sintomas de estresse ou ansiedade, como palpitação, palidez e sudorese? Pronto. A dor cardíaca, que a gente chama dor sugestiva, que antigamente falava dor típica, é uma dor no peito, em aperto, que irradia geralmente ou para o braço ou para a mandíbula. Essa que irradia para a mandíbula, como diz alguns professores, até que prova ao contrário, é uma dor cardiológica. Se a dor for associada a sudorese e palidez, aí você se preocupa e vai para o pronto-socorro, que tem todas as características de uma dor cardíaca. Certo? Certo. Palpitação é um exame, é um sintoma que pode acontecer, pode, geralmente em idosos, Certo. mulheres e diabéticos. As mulheres, os idosos e os diabéticos, às vezes eles infartam com sintomas atípicos. Dispneia, que é falta de ar, palpitação, às vezes um pouco de dor epigástrica. Então, mulheres, idosos e diabéticos, eles não têm aqueles sintomas clássicos de dor no peito, em aperto, com irradiação para o braço, para a mandíbula. Ou seja, existe uma diferença, pode existir uma diferença entre os sintomas, por exemplo, de infarto, entre mulheres e homens? Com certeza. As mulheres, elas podem ter sintomas inespecíficos. Palpitação, falta de ar, uma dor aqui na região epigástrica, como se fosse uma dor de estômago. E, na verdade, pode ser um infarto. Bom, nesse momento aqui do nosso videocast, a ideia é a gente falar também sobre a importância, né, de você manter um acompanhamento, de ter uma rotina aí durante o seu ano, para fazer um acompanhamento, né, regular com o cardiologista, porque muitas vezes as pessoas sofrem, né, com algum problema, um problema cardíaco, tem o diagnóstico, inclusive, e às vezes deixa o acompanhamento, né, de lado, enfim, acha que já está tudo bem. Não é assim, tem que investigar, tem que trabalhar a prevenção, enfim. Então eu queria saber o seguinte, quais são os exames básicos, doutor? Os exames básicos que justamente ajudam a avaliar a saúde do coração e que, por exemplo, todo mundo precisa fazer pelo menos uma vez no ano. Para os pacientes saudáveis, eu diria um check-up anual, fazer um exame de eco, é o ecocardiograma, teste ergométrico, que é o teste de esforço, e avaliação geral da parte metabólica. Glicose, colesterol, triglicerídeos, hemoglobina glicada. Hoje se fala muito de PCR ultrassensível, lipoproteína A, são exames que são marcadores para doença coronariana. E eu acho muito importante também a questão da avaliação global do paciente. Existem outras coisas que o paciente precisa fazer,
para ter uma boa saúde cardiovascular. Sono, como a gente falou anteriormente. E uma coisa interessante que poucas pessoas falam nisso, mas a saúde odontológica pode interferir no coração. Nossa. Porque um dente com um dente danificado, Certo. a bactéria pode ganhar a circulação e ir lá para o coração e dar uma doença chamada endocardite infecciosa. Uau. Então, a avaliação do paciente nunca ser uma avaliação apenas cardiológica, Sim. ser uma avaliação global. Inclusive, os pacientes que já são cardiopatas, têm stent, já fez cirurgia de mamária, safena, já teve infarto. Esses pacientes, eles precisam ser vacinados principalmente para o vírus do influenza, vírus sincicial respiratório, porque essas doenças, a vacina não é para evitar a gripe. A vacina é para, se você adquirir a gripe, você ter a forma leve da gripe. Porque a gripe pode ser um processo inflamatório generalizado e ocasionar um infarto do miocárdio. Nossa, olha aí. Agora, eu quero saber também quais são, assim, qual o papel, né, da enfermagem nesse acompanhamento e também na prevenção de doenças cardiovasculares, né? Qual o papel, onde é que a enfermagem aí, ela também tem a sua performance? A enfermagem ela trabalha no modo preventivo, né? A gente tem várias complexidades e a gente inicia pelo modo preventivo. Então, quando você vai a uma unidade básica de saúde da família, o primeiro profissional que você encontra lá é o profissional de enfermagem, que vai fazer o acompanhamento da pressão arterial, né? E que vai fazer aquele mapa simples, onde todos os dias o paciente ele vai lá na unidade aferir a pressão naquele mesmo momento, naquele mesmo período, né, do dia. E aí a gente também vai dar as orientações do cuidado de prevenção à saúde. Eu costumo dizer que quando você não previne, você assume o risco de ter a doença e de chegar ao ponto mais alto, né? Além desse cuidado preventivo, a enfermagem ela também está envolvida no cuidado direto ao paciente cardiovascular, Certo. desde a chegada à unidade hospitalar, detecção precoce de um agravo, de uma síndrome coronariana, né? Quando o paciente ele chega lá na unidade de saúde, a gente vai realizar o eletrocardiograma, segundo a Associação Americana do Coração, a gente tem um prazo de 10 minutos para o paciente com síndrome coronariana aguda de fazer um eletrocardiograma e conseguir levar esse paciente, caso ele esteja com um infarto agudo do miocárdio, à sala de hemodinâmica em até 1h30, até 90 minutos. Então, esse cuidado ele precisa ser multidisciplinar, de forma integral, até no atendimento de emergência. Sim. Então, quando você tem um enfermeiro na classificação de risco, que detecta os primeiros sintomas, que atende o fluxo de dor torácica, que a gente costuma dizer, né, que aciona a equipe de cardiologia, que faz o eletrocardiograma, a gente tem uma melhoria no processo para levar esse paciente ao procedimento de angioplastia, caso ele vá realizar. Né? E aí, de diversos fatores, a gente vai conseguir contribuir junto com a equipe médica. Eu costumo dizer que a equipe ela é completa quando ela tem todos os profissionais envolvidos no processo. Doutor Fábio, quais são os sintomas que surgem que nunca devem ser ignorados pelos pacientes, quando a gente fala, né, de coração, mas que o senhor, pela sua vivência, sua experiência, seus estudos, você vê que muitas vezes as pessoas negligenciam os sintomas. Eles já estão ali, ó, dando sinais, mas a pessoa, não, isso aqui é isso, né, depois eu resolvo, depois eu investigo. Que sintomas seriam esses? Dor no peito. A dor torácica é um sintoma, uma dor que é uma dor que o paciente possui, da cicatriz umbilical até aqui o externo. Pode ser doença coronária, pode ser doenças. A doença coronária é a doença obstrutiva das artérias do coração. E ela pode ser detectada precocemente, desde que o paciente também colabore para poder haver uma detecção precoce da doença. E todo infarto ele provoca aquela dor intensa, assim? Não. Não? Hoje em dia, a gente vê muito infarto até em pacientes assintomáticos, certo? Hoje em dia, Linda, a gente vê também um consumo exagerado de muitos anabolizantes, Estimulante, né?
remédios estimulantes como o Venvance, remédios que eles foram fabricados para TDAH, mas as pessoas tomam para ficar mais enérgicas, certo? Aí também junta com pré-treino. Então, mistura aquela salada toda, cafeína, pré-treino, Venvance, anabolizantes, e o resultado não é muito legal, não. Sabe o que é que eu lembrei agora dos energéticos? Aquele zero açúcar, que o povo pensa que está tomando água. Eu conheço, por exemplo, pessoas que tomam ali, dia sim, dia não, tomam uma lata daquela de 500 ml. Qual os riscos, né, de se tomar uma bebida daquela? Por exemplo, quem já sofre com problema cardiológico pode consumir esse tipo de bebida. Quem não sofre, que cuidados? Qual o nível de prejudicial, vamos dizer, se realmente é? Conta pra gente, doutor. Vou ter uma dúvida logo em relação ao café, que muitas pessoas possuem essa dúvida. Sim. O café é uma bebida segura para uma dosagem moderada, 300 até 400 miligramas por dia, certo? Certo. Em relação a pré-treinos e energéticos, eles podem estimular, pode dar um estímulo a mais no coração, Uhum. e o coração pode evoluir com a doença chamada fibrilação atrial, que é uma arritmia, é a arritmia clínica mais comum. Com certeza você já deve ter pego no pronto-socorro pacientes com fibrilação atrial porque tomaram altas doses de bebida alcoólica ou energéticos. Principalmente esse conjunto, bebida alcoólica com energético. Então essa arritmia é uma arritmia muito ruim, porque os átrios perdem a contração, certo, e ficam só tremendo. Esse tremor chama fibrilação. E a principal complicação clínica dessa arritmia é o AVC, porque o átrio para de contrair e forma coágulo dentro do coração, e ele pode, de repente, recuperar a contração e jogar esse trombo lá para a cabeça, ou até para o intestino. Então, é uma coisa que é para se... Pode se utilizar? Pode, mas com moderação. Com muita moderação. E a gente vê até colegas profissionais de saúde Sim. que isso até chama a atenção para quem estiver assistindo. Existem colegas profissionais de saúde que, por passar muito plantão, por trabalhar dia e noite, acaba consumindo de forma exagerada os energéticos, Sim. né? E a gente acaba recebendo no pronto atendimento pacientes com fibrilação atrial por estimular demais usando o energético. Então é aquilo que a gente falou no início. A busca pela perfeição, a busca pela agilidade, ela acaba trazendo isso. Quando você não dorme uma noite, você acha que vai recuperar tomando um energético, né? E você só recupera dormindo, na verdade. Né? Então, essa vida acelerada, ela prejudica muito a saúde, por isso que a gente, às vezes, tem que parar, pensar e dizer se vale a pena, né? E tentar buscar e seguir o que realmente precisa para manter uma vida saudável. Falando sobre a questão do infarto, né? Deus o livre, mas se caso acontecer com alguém dentro de casa, vamos dizer, eu estou em casa, de repente meu marido, meu pai, minha mãe tá passando, tá com aqueles sintomas que o senhor já trouxe aqui. O que é que eu devo fazer, né? Como eu devo reagir? Para onde eu tenho que levar? O que é que eu faço nessa hora? Principal, se tiver em casa, 2 comprimidos de AS infantil, 100 miligramas, ou seja, 200 miligramas. Segundo passo, ou você vai levar o paciente diretamente para um pronto-socorro, ou se ele tiver sem condições de transporte, aí você vai chamar o SAMU. Então, muitas pessoas antigamente usavam o Isordil, que é um vasodilatador. Mas o Isordil ele não diminui a mortalidade do paciente, o AS diminui a mortalidade no infarto agudo. Sim. O Isordil não diminui a mortalidade e pode até piorar, porque o Isordil sublingual ele pode ocasionar hipotensão. E a gente confunde aquela hipotensão como... Ninguém sabe se é a hipotensão da medicação ou se é uma piora do quadro. Entendi. Puxa vida.
E assim, são dicas. Eu sei que na hora deve dar eu nunca passei por uma situação como essa, não, gente, mas deve dar um apagão. E a gente está falando para um público em geral que muitas vezes não tem acesso a essas informações ou a essa vivência, né, da área de saúde. É muito importante a gente trazer aqui essa informação para você saber o que fazer. Óbvio, a gente não quer que isso aconteça, mas caso aconteça, estão aqui as E dicas. é importante também, né? Linda, a pessoa que está lá, o acompanhante, né, quem está acompanhando o paciente, não omita as informações, né? Quando chega lá no pronto atendimento, quando vá para uma avaliação médica, dizer realmente o que está acontecendo, quando começaram os sintomas, porque às vezes a gente tem um paciente idoso que começa a sentir um sintoma há 3 dias atrás e não procura um atendimento e não fala, ou a família até sabe que ele está sentindo, mas não consegue convencê-lo a levar para o hospital. Então, essas informações, elas ajudam muito ao médico poder fechar o diagnóstico e de ver viabilizar qual o tratamento melhor para aquele paciente. Então, não omitir informações, tentar seguir de verdade o fluxo, como deve ser feito, para que a gente tenha um melhor tratamento para esse paciente. Doutor, tem alguma faixa etária que o senhor diz assim, olha, essa faixa etária aqui precisa ficar atento, porque o problema quando vem mesmo. Existe isso ou não? Em qualquer idade, os riscos Eu são os diria que mesmos. hoje não existe mais essa faixa etária. Tá. Mas, com o passar do tempo, Uhum. cada ano que se passa é uma janela que se abre para termos doenças cardiovasculares. Mas eu vejo muito, com certeza você também, infarto em pessoas de 30 anos, Nossa. 35 anos, 40 anos, certo? Então, hoje em dia, não tem mais uma faixa etária, mas com certeza a idade é um fator de risco. A cada ano que passa, é um aumento Entendi. de chance de doenças cardiovasculares. Bom, chegamos aqui no nosso quadro Mente Ativa. Que quadro é esse? Vou explicar. Esse é o quadro em que a gente estimula quem está assistindo a ter um momento de lazer, a fazer um hobby, a fazer algo que desestresse, que traga bem-estar. E a gente faz esse estímulo através do exemplo de vocês. Então eu quero saber o seguinte: na rotina, que eu sei que vocês também têm uma rotina intensa, primeiro, como é que vocês encontram tempo para justamente recarregar essa bateria, né, que é o nosso corpo? E o que é que vocês fazem para ter esse momento de lazer, de tipo, ó, agora eu não vou falar em trabalho, agora eu não vou pensar em trabalho, agora eu vou me cuidar que eu vou fazer algo que eu gosto. Como vocês fazem isso e o que vocês fazem? Quem começa? Posso começar? Existem coisas pequenas do nosso dia a dia que podem mudar a nossa rotina do dia. Se você não tem tempo de fazer atividade física, primeiro você procure um tempo. Você tenta encaixar um momento lá na sua vida em que você consiga fazer atividade física. Mas se você naquele dia não pode ir, faça um alongamento em casa, né? Alongue o seu corpo, busque conhecer os limites do seu corpo. Num simples alongamento, a gente sabe se a gente está com boa condição física de fazer uma corrida, né? Então, o conhecimento do próprio corpo é importante. Uma coisa muito difícil, tentar trocar a tela por uma folha. Uma dica simples. Boa. Ao invés de passar muito tempo no celular, em um aparelho digital, a gente pode buscar ler um livro, né? Conversar com uma pessoa para tentar melhorar a condição da saúde mental. E em casos em que você tenha sintomas de ansiedade que podem desencadear rotinas que podem levar à doença cardiovascular, é buscar um profissional que pode estar te ajudando aí a melhorar a condição de saúde mental. Isso é muito importante. Eu discordo, porque essa dica não é uma dica simples, não. Eu discordo porque ela é uma dica de ouro. De ouro. Trocar tela por folhas é essencial. É muito bom, né? Gostei. Mas me conta o que é que você faz para desconectar, para cuidar dessa saúde. O meu celular, ele tem um modo de tempo de tela. Então, eu tento atingir esse tempo de tela. Eu faço, programo o celular para tempo de tela. Quando eu estou perto, eu desligo o celular e digo só atendo emergência. E tento trocar por uma folha. Tento ler livros e faço metas de livros, né? Para tentar ler cada dia mais e tentar me afastar um pouco da tela. E na atividade física eu tenho uma vida muito corrida, faço plantão ainda, mas eu tento me alongar todos os dias, faço um alongamento e 1 ou 2 vezes na semana eu faço uma caminhada ou uma corrida na rua, né? Sempre com cautela, porque eu também não consigo aguentar muita coisa, não tenho tanto porte físico para aguentar muito. Entendi. E aí eu conheço o meu limite. Tá, entendi. Doutor Fábio.
deixar uma dica de saúde muito importante. A atividade física é um tema que é muito jogado assim, mas ninguém tem ideia do impacto da atividade física. Já existem vários estudos demonstrando que quem tem mais massa muscular morre menos. Então, a atividade física é uma coisa muito importante. Poxa vida, tá vendo? Então, quem tem sarcopenia, que é perda de massa muscular, tem mais chance de quedas, demência, déficit cognitivo. Então, quem tiver tempo livre, realizar atividade física, principalmente para as pernas. A massa muscular na coxa já é demonstrado cientificamente que quem tem mais massa muscular na coxa tem menos Alzheimer, déficit cognitivo, cai menos, tá? Poxa. Então, horas vagas, atividade física. Na minha vivência, o que é que eu faço na minha vida para relaxar? O que mais me relaxa são coisas simples. Duas coisas que eu mais faço: assistir filmes com minha esposa e passear com minha esposa e meu filho pequeno. Pronto. Olha aí que bacana. Ter esse tempo, né? Ter esse tempo. Ter esse tempo, dedicar, investir tempo em fazer essas coisas. Desligar um pouco do trabalho, porque o estresse crônico é um dos fatores de risco de doenças cardiovasculares. Não, e eu falo sempre que nós estamos na 4ª temporada, né, do videocast Sem Contraindicação. E assim, já recebemos aqui profissionais de várias áreas da saúde. E quando a gente fala assim, dicas, né, dicas de prevenção, dicas para ter mais qualidade de vida, é assim unânime. Atividade física, controlar a alimentação e dormir. E se a gente parar para pensar o quanto simples isso já foi um dia, e hoje a gente precisa dedicar tempo e investir em conteúdos para dizer assim, você precisa dormir, você precisa comer comida mesmo, você precisa mexer o corpo, ou seja, coisas que a gente faz há muitos anos, mas parece que de um tempo para cá a gente parou de fazer, né? Queria dar uma dica de saúde também muito importante. Sim. Eu faço consultório há muitos anos e isso é muito frequente. O paciente, ele vem na consulta e de repente a pressão está muito alta ou a diabetes está muito alta. Aí eu pergunto, o que foi que houve? Não, eu aferi várias vezes minha pressão e como eu vi que estava normal, eu suspendia os antihipertensivos. Ah, meu Deus. E a mesma coisa com diabetes. Não, doutor, vinha fazendo exames e sempre a diabetes estava controlada. Eu suspendia a medicação. O fato de estar controlado não significa que vai ter que suspender as medicações. Diabetes e hipertensão são doenças crônicas que geralmente não têm cura, só tem controle. Entendi. E que bom que está controlado, né? Que bom que está controlado. Agora, eu queria só voltar aqui, eu sei que o senhor já passou por esse tema, mas eu queria só reforçar sobre a relação da vacina da gripe, né, com a saúde do coração. Dessa relação, dessa importância também, eu queria frisar um pouco mais sobre esse assunto. A vacina da gripe, ela já é consagrada há muitos anos como uma vacina que diminui o risco de infarto e AVC. Isso desde 2013 já tem uma meta-análise muito importante e já teve agora uma meta-análise recente de 2022 que a vacina da gripe, quem é cardiopata, já tem stent, cirurgia de revascularização ou quem já teve infarto, diminui o risco de infarto em cerca de 25% a 30%. Nossa. Mas, se for no infarto agudo, a vacina da gripe chega a prevenir o novo infarto em cerca de 45%. Então, é uma intervenção de saúde muito importante. E existem outras vacinas muito importantes para pacientes, por exemplo, acima de 50 anos, que é a vacina do herpes zoster. Pacientes acima de 65 anos, a vacina da pneumonia. Certo. Então, são, assim, o calendário vacinal é para ser cumprido e tem uma turma que é anti-vacina porque um vizinho tomou e não se deu bem. Outras pessoas dizem assim, eu tomei a vacina e gripei,
a vacina da gripe, como eu falei anteriormente, não é para você não gripar ou não gripar, é para você ter uma forma leve da gripe. Entendi. Importante a gente frisar isso, né? Esses cuidados. Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Passou rápido, hein? Chegamos ao fim, mas eu queria finalizar com dicas de vocês. Cada um aqui trazendo uma dica para que quem está nos assistindo possa cuidar mais, ou até reforçar alguma dica que a gente já deu, mas reforçar ainda mais esse cuidado necessário com a saúde do coração, um órgão tão importante que muitas vezes é negligenciado pela população. Então, eu queria aproveitar esse finalzinho aqui para cada um trazer aqui um puxão de orelha, que seja também, né? Eu acho que a melhor dica que eu poderia deixar hoje é para você cuidar do seu lar, da sua casa, né? Num contexto geral. Porque eu não consigo, quando eu moro em uma casa com esposa, filhos, eu não consigo cuidar de mim sozinho, mas da minha família, do contexto geral. Então a alimentação saudável, ela não é só para mim, a atividade física, ela não é só para mim, a vida, a saúde mental, ela não é só para mim. Cuide do seu lar, cuide de quem está com você, estimule a fazer práticas de uma vida saudável, hábitos saudáveis de vida, né? Faça com que as pessoas que estão ao seu redor adiram também, façam esse movimento de estar lá praticando atividade física, cuidando da sua saúde, porque você vai conseguir quando você tem um companheiro, uma companheira do lado que está com você, né? Então, em primeiro lugar, cuidar da sua vida, da sua família, né? Cuidar da sua saúde mental em um mundo tão tecnológico, um mundo tão rápido, tão acelerado, que a gente não aguenta esperar um minuto para ver uma mensagem, para falar com alguém. Cuidar da saúde mental, ela é extremamente importante. Quando a gente tem uma saúde mental equilibrada, a gente consegue desenvolver hábitos de vida saudável de forma definitiva e entender o que é importante para a nossa vida. Muito bem. Doutor Fábio. Achei uma coisa muito interessante o que ele falou da questão da globalização. Tudo hoje é muito acelerado. Aí um dia eu abro o meu WhatsApp e vi que a mensagem você pode escutá-la na forma 1,5 vezes, 2 vezes mais rápido. Aquilo ali. Eu passo às vezes no corredor do hospital e vejo a pessoa com o celular no ouvido e a gente só está escutando aquele barulho ali bem rápido, porque aquela pessoa já deve ter um cérebro acelerado e já ficou no padrão normal escutar aquela mensagem no modo 2 vezes. Então, primeira coisa que eu queria deixar como dica de saúde mental, descansar, ter um bom sono e o trio infalível, dieta, atividade física e, caso necessário, usar as medicações corretamente. Muito bem. Anotaram? Espero que sim. Pessoal, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Foi ótima a nossa conversa, tenho certeza que esclareceu muitas dúvidas e trouxe aqui muitas dicas também para quem está nos assistindo, cuidar mais da saúde, ter mais cautela, mais cuidado. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês, Um abraço. viu? Um abraço. Obrigada a você também. Até a próxima. Lembra, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Aproveita para compartilhar esse conteúdo, esse vídeo aqui. Bota no grupo do WhatsApp da família, bota no grupo dos amigos, do prédio, dos vizinhos, enfim, para que mais pessoas possam cuidar mais da saúde do coração e ter mais qualidade de vida, tá bom? Te espero semana que vem. Um abraço e até lá.